E aí, pessoal, o Bruno aqui falando, trazendo mais um vídeo novo para vocês, abrindo a semana aqui com mais um deck techzinho de Magic the Gathering Commander. E hoje eu tô trazendo para vocês o comandante Meryn, Arden of Insegward, que é o Merry do Senhor dos Anéis, né? Aquele personagem. E, cara, eu achei muito maneiro, tanto a artezinha dele aqui, né? Parece que ele tá bem aqui de boa na vida e as habilidades dele também, tá bom? Ele tem uma mecânica aqui que, pelo orçamento da lista que eu montei, a gente não vai estar usando, que é o parceiro com o Pippin. A gente estaria tutorando o Pippin aqui para nossa mão quando jogasse ele em campo, além de poder ter os dois como comandante. Como eu não coloquei ele na lista, a gente vai ignorar essa e a gente vai para a segunda habilidade dele. Que ele diz que toda vez que um ou mais artefato entra, a gente vai criar um soldado 1/1 branco com vínculo com a vida, tá bom? Essa habilidade vai desencadear apenas uma vez por turno. E essa vai ser a base, né, a temática do deck, tá bom? Bastante artefatos aí variados, desde criaturas até equipamentos. E além disso, teremos as cartas para estar dando suporte aí à nossa partida, tá bom? Então vamos lá, a deck techzinha do Mary. Teremos aqui, deixa eu só organizar aqui rapidinho porque tá desorganizado, pra gente começar direitinho pelas criaturas. A gente vai ter essa criatura aqui, um artefato, né? Ele ganha mais um para cada. Para outro artefato que a gente controla. Se a gente controla outro artefato, ele fica um 2/2. A gente vai ter essa cartinha aqui para dar uma compra pra gente, já que se a gente pagar 4, ela se torna um lobisomem e a gente compra uma carta. Tá aqui para tutorar terreno, né? Pra gente estar tutorando terreno pro campo. E esse aqui não pode atacar ou bloquear, a não ser que a gente controle o soldado. Como o Pipe faz ficha, o Mary, quer dizer, né? Faz ficha de soldado, ele vai ser uma criatura de custo 1, 2/1 com voar, que é bastante forte. Assim como o Mary também faz fichas brancas, né? De criaturas brancas. E a gente tem esse soldado que ele fica um 3/3 com iniciativa, se a gente controlar uma criatura branca. Tá aqui pra gente estar investigando, né? Está comprando carta, assim como esse aqui também dá duas compras pra gente. Quando entra, a gente vai explorar. As minhas listas são muito carentes de tutores de terreno, tá bom? Pelo orçamento que eu tô colocando, eu tô tendo que me virar, tá bom? Uma das mecânicas que eu tô usando bastante aqui no branco, principalmente, é o explorar. A gente tá tentando puxar terreno pra mão. Esse aqui vai regenerar uma criatura nossa, né? A ideia é que seja nosso comandante. Temos mais um artefato criatura aqui, quando ele ataca um jogador de defensores e uma carta do cemitério. Toda vez que a gente ganhar vida, a gente vai desvirar essa criatura, já que o Pippin faz ficha com vínculo com a vida, né? Então, essa é uma criatura aqui de custo 3, 4, 5. Um artefato criatura que ganha mais 0/1 quando a gente paga uma branca, ele também tem voar. Tá aqui para tutorar terreno básico, além disso, ele tem voar. Esse aqui ganha mais 2/0 se a gente controlar um artefato. Tutorar terreno. Esse aqui a gente pode sacrificar para prevenir, ou melhor, para causar desde 3 de dano à criatura atacante ou bloqueadora. E esse aqui dá proteção contra uma cor para uma criatura nossa. Detém duas criaturas do oponente, dá indestrutível para uma criatura nossa e dá proteção para uma criatura nossa. Esse aqui também vai dar proteção e esse aqui vai regenerar, tá bom? A ideia aqui é estar protegendo bastante o nosso comandante aí. A gente vai ter esse artefato aqui também, né? Constructo 4/5. Quando ele entra, ele dá 4 de dano na criatura com voar. E equipamentos, teremos esse aqui, equipar 1. Ele diz que a criatura equipada não pode ser bloqueada por vampiros ou zumbi. E podemos virar, sacrificar esse equipamento aqui para dar 2 de dano em qualquer alvo, que para mim é a melhor parte dele. -5, -5 para criatura alvo, sem sacrificar ele, esse artefato ali. Esse aqui, se a gente equipar no Mary, né? Já que ele tem duas cores, ele vai ficar com +2/+0. +2/+2 para criatura equipada, porém ela não pode bloquear. +1/+1 e a criatura ganha toque mortífero contra criaturas incolores. Dá 3 de dano a uma criatura. Tutora terreno básico para nossa mão. 1 de dano em um jogador defensor, toda vez que a criatura equipada atacar. Criatura equipada ganha +1/+0 de voar. Comprar carta. Esse aqui dá um bônus de +1/+0 toda vez que a gente pagar 2 manas para criatura alvo. E +2/+0 para criatura equipada. Vira uma criatura. 2 de dano numa criatura. Esse aqui também vai dar 2 de dano em qualquer alvo, porém, o defeito dele é que a criatura equipada não desvira durante a etapa de desvirar. Tem que saber usar essa carta aqui,
Principalmente nossas fichinhas que tem vínculo com a vida, né? A gente pode ficar dando dano aí ganhando vida. Já que ele diz aqui que é criatura equipada que vai causar dano. Arma viva, criatura equipada fica com +2/+2. +3/+1, e não pode ser bloqueado por Eldrazi, criatura equipada. +1/+1 em ímpeto. E +4/+0. E a criatura tem que ter causado dano de combate a criatura desse turno, senão ela tem que ser sacrificada. Vira uma criatura ou artefato. E esse aqui coloca contadores da nossa criatura. Previne todo o dano que seria causado numa criatura nossa, né? Um de dano é causado em outro alvo. Um de dano que seria causado num alvo é causado em outro. A gente compra uma carta. Tá aqui mais pra gente comprar uma cartinha. Esse aqui vai virar 2 alvos. 2 criaturas alvos, esse aqui também. Porém, a gente vai investigar. Tá aqui mais por causa do investigue. Destruir artefato e encantamento. Virar uma criatura, a gente compra uma carta. Prevenir 2 de dano de 2 alvos. E esse aqui vai prevenir também um dano que seria causado na criatura nossa. E ela vai ganhar voar. Tá aqui mais pelo prevenir, tá bom? Tutorar terreno também, só que esse aqui é tutorar pro campo. Destruir a criatura atacante ou bloqueadora. Esse aqui também tá mais pelo investigue, tá bom? Vai dar aqui +2/+0 para as criaturas e a gente vai investigar. E temos uma aqui, simulador, né, de global. 5 de dano distribuído em qualquer número de alvos, atacantes. E é uma armadilha que a gente pode pagar apenas 2 manas se a gente estiver atacando, se a gente estiver sendo atacado por 4 ou mais criaturas. Destruir criatura e investigar, tá aqui mais pelo investigar. Esse aqui vai ganhar 8 de vida, né? A gente ganha 8 de vida, mas tá aqui mais pelo reciclar terreno básico também. Tutorar terreno também. Dá +1/+2 e a criatura nossa vai lutar com a criatura do oponente. Esse aqui vai exilar uma criatura e o seu controlador vai ganhar pontos de vida igual ao seu mana valor. Regenerar a criatura encantada. Uma criatura não pode atacar nem bloquear nem ativar habilidade, né? Uma aura aqui. Temos essa aura aqui, que também é uma solução para tutores de terreno, né? No lugar de tutorar terreno, a gente vai encantar um terreno nosso. E ele vai gerar uma mana a mais. Finalizamos com 11 florestas, 24 planícies. E eu não sei o que está aqui no sideboard. Uma carta que acabei colocando sem querer, tá bom? Mas é uma carta até que entraria no deck. Mas vamos deixar de fora. Foi essa listazinha do Mary, tá, pessoal? Bem legalzinha. Celerne é uma cor bem agradável, né? Pra quem gosta aí de estar jogando de criaturas, porque você vai ter um equilíbrio entre atacar, defender, ganhar vida, né? Ter bônus. O Celerne ganha bastante bônus, né? Além de bônus de ataque e defesa, ele ganha também geralmente habilidade, tá bom? Então foi a lista para vocês de hoje, tá bom? Dessa segunda. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo início de semana aí. E fiquem com Deus, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. E aí, pessoal, Bruno aqui falando em mais um vídeo com vocês. Pessoal, hoje estou trazendo um deck techzinho aqui de um comandante que, cara, quando eu vi a primeira vez essa carta, eu achei muito maneiro. Lá na época de Ravnica, né? A primeira Ravnica que teve. E é o Circo de Mir Lobotomista. Uma criatura aqui de custo 4, 2/3. Ele tem 3 habilidades. A primeira, se você castar uma mágica azul, você vai exilar uma carta do topo do Grimório do jogador alvo. A segunda, se você castar uma mágica preta, ele faz a mesma coisa. E ele termina o texto dizendo que seus oponentes não podem castar mágicas com o mesmo nome de cartas exiladas com ele, tá bom? No Commander, isso não é tão eficiente dependendo de qual deck que você usa, né? A maioria dos decks não usa cópias. Embora a gente tenha sim como counterar aí muitos decks, como por exemplo o deck de ratos, né? O deck do Roedor de Medula. Temos deck dos peticionários. Então ele até funciona assim, tá bom? Mas a ideia qual é aqui? A gente está controlando o topo do Grimório do oponente. A gente vai ter o Drazizinhos para estar tirando essas cartas do exílio. Para a gente estar usando algumas habilidades. Outros Eldrazi também vão estar ajudando a estar exilando o topo do oponente. E só falando para vocês que isso aqui não é uma lista de triturar, tá bom? É uma lista mais de controle. A gente vai ter bastante cartinhas aqui azul, preta e de 2 cores para a gente estar fazendo esse efeito, tá bom? A gente vai finalizar a partida mais no controle mesmo. E vamos começar aqui. A gente teremos esse primeiro Eldrazi aqui. Vocês podem pensar, cara, ele tem desprovido, né? Porque ele botou ele nesse deck. Ele não vai ser azul, né? Você vai conjurar ele e não vai não vai desencadear o efeito do lobotomista, do circo.
Mas ele tem Digest, que é a mecânica que quando ele causa dano no jogador, ele exila o topo do Grimório. Isso vai ser útil logo adiante, aí que vocês vão ver que vai ter Eldrazi para estar fazendo sinergia com isso aqui, tá bom? Fora que ele vai estar fazendo o mesmo efeito do nosso comandante. Isso aqui tá aqui pra gente comprar cartinhas, né? Duas cartas. Temos a primeira carta de duas cores. Muitas cartas aqui de duas cores não tem muita explicação porque eu coloquei no deck. Ela simplesmente está aqui por ter duas cores, tá bom? Mas esse aqui é interessante. Ele pode fazer a gente comprar carta ou fazer um jogador descartar uma carta. Comprar duas cartinhas. E temos esse Eldrazi, ele também tem desprovido voar. E também tem a mecânica também de indigeste. Defensor, se a gente pagar aqui duas manas, ele perde defensor. E temos uma criaturinha aqui que eu pensei, cara, como que eu vou encaixar nessa lista? Ela tem voar. A gente, toda vez que a gente cicla ou descarta uma carta, ela ganha mais um. E o bom dela é que ela tem duas cores, né? Ou seja, o circo vai desencadear a habilidade duas vezes, ele vai exilar duas cartas do topo do Grimório do oponente. E vocês vão ver que tem uma cartazinha que já vai fazer desencadear o efeito dela e de outra carta aqui também, que tá para fazer sinergia com as 99. Desprovido em digeste, quando ele entra, o jogador perde 2 de vida. E essa aqui que eu falei, ó, se a gente pagar 2 virar ele, a gente vai comprar uma carta e descartar uma carta. Nisso que a gente vai descartar, essa aqui vai ganhar o bônus, tá bom? E essa compra também vai dar um bônus aqui pra gente que a gente precisa de outra criatura. Esse aqui diz toda vez que uma criatura ataca, se ela morreu nesse turno, a gente usa Vigia 1. E é o que eu falo pra vocês, as minhas listas, né, por ser muito baixo orçamento, carecem de cartas que garantam proteção pro comandante, né, principalmente. E aí eu tenho que colocar cartinhas que o oponente vai conseguir remover nosso comandante, mas pelo menos a gente vai fazer alguma coisa, tá bom? Então se a gente estiver atacando o comandante, né, com o circo, o oponente remover ele, pelo menos a gente vai usar Vigia 1. Esse aqui tá aqui pra gente comprar até duas cartas. E esse aqui que eu falei também, ó. Ele diz que quando ele entra, a gente cria uma ficha de pista. Ele ganha +2/+0 se a gente comprou duas ou mais cartas esse turno. Assim como essa Humana Clériga aqui, esse pássaro ele vai se beneficiar com esse aqui, ó. Aqui a gente vai ficar dando compra e descartando. Se os dois estiverem em campo, né, ela e o pássaro, os dois vão ficar ganhando bônus, né, todo turno. Tutorar terreno para nossa mão, tutorar terreno para nossa mão. Lampejo, quando entra a gente usa Vigia 1. E temos um Eldrazi interessante. Olha, ele tem desprovido, né? Infelizmente ele não é azul, mas que ele tem o símbolo azul ali no seu custo. Mas quando ele entra, a gente pode tirar uma carta do exílio do oponente, né? Colocar uma carta que esteja exilado num cemitério de oponente. A gente vai fazer isso geralmente para poder usar alguma habilidade, que no caso dele é voltar uma criatura para a mão do seu dono, tá bom? Então a ideia é ficar exilando com o circo e ficar desesilando com esse Eldrazi aqui. Quando morre, a gente vai olhar duas cartas do topo, puxar uma para a mão. Esse aqui faz a mesma coisa, só que é quando ele entra. Paga 2, a gente vai olhar o topo do Grimório do jogador. A gente tem como controlar e saber decidir se a gente vai exilar ou não, né, naquele momento. E esse aqui também, ó, tem desprovido. Se a gente pagar 2, a gente desexila, né, vamos chamar assim, uma carta do cemitério do oponente, do exílio do oponente. Né, bota pro cemitério, a gente compra uma carta e descarta uma carta. São criaturas eficientes, porque ele é um 3/5 por 5 manas, né? Ainda tem desprovido. Eu sempre quis montar uma lista com esse cara. E, cara, eu só não vou montar essa lista aqui, esse deck. Primeiro, que eu tô sem dinheiro no momento. E segundo, que eu já tenho decks o suficiente, né, no momento, para estar jogando aí. Então eu tenho que jogar um pouquinho com meus decks, né? Que já tem deck aí que eu ainda nem joguei, para falar a verdade, contra outras pessoas. Então eu preciso de mais tempo, né? Mas é uma criatura legal aqui que ele se torna imbloqueado se a gente pagar 2 manas. E tem essa arte incrível, né? Reciclar a ilha básica. E vamos ter equipamentos, né? Pra gente estar equipando aqui no circo, já que a gente tem que ganhar aqui batendo, né? Não estamos falando de um deck de combo. Esse aqui deixa ele não ser bloqueado por vampiros ou zumbi. A gente pode também sacrificar para dar 2 de dano em qualquer alvo. +2/+2 ele não pode bloquear. +1/+1 e a criatura equipada se torna. Ganha toque mortífero contra incolores. Tutorar terreno para nossa mão. Esse aqui, pessoal, resumindo, ele vai virar uma criatura aqui que vai dar 2 compras pra gente, tá bom? Sempre eu coloco essa carta na lista,
Eu falo a mesma coisa porque essa é a ideia dele. Mais um para criatura e menos um para criatura. Ambas alvos, né? A gente pode escalar aqui por 2 manas. Mais dois e toque mortífero para criatura alvo. Mais zero e vínculo com a vida para qualquer alvo. Só que essa mágica tem Strive. Menos dois para um alvo. Mais zero, mais dois para um alvo. E menos zero para outro alvo. Mais uma mágica aqui com duas cores, né? Ele vai dar menos 3 menos zero para um alvo. E menos zero, menos 3 para outro alvo. Olhamos 3 cartas do topo. Uma vai para a mão, o resto vai para o fundo. Volta a criatura para a mão do seu dono, seu controlador compra uma carta. E aí que tá bom? Isso aqui também tá pra gente estar evitando remoções aí nas nossas criaturas. Já que a gente volta pra mão, a gente compra uma carta, porém, se precisar, a gente tem como usar nas criaturas do oponente também, em caso de emergência. Anula uma criatura spell, volta a criatura e todas as auras pra mão do seu dono, que estiver anexada a ela, e destruir uma criatura não preta no artefato. Menos 13 para uma criatura, se não tiver carta na mão. E temos uma mágica que vai dar menos 2. E menos um adicional para cada instantâneo feitiço no cemitério, se a gente reforçar ela aqui. Criatura ganha mais X menos X, igual ao número de cartas na nossa mão. Voltar uma criatura para a mão do seu dono. Esse aqui tá para regenerar nosso comandante, de preferência. Temos mais um anula aqui, né? Só que esse aqui anula qualquer coisa. Destruir a criatura com poder 3 ou menos, mais uma mágica com desprovido. E essa aqui, para falar a verdade, dá para colocar uma carta preta no lugar. Tá bom? Fica mais eficiente aí. Essa aqui eu vacilei. A gente vai olhar 4 cartas do topo, colocar uma na mão, o resto no cemitério. Essa mágica tem recapitular. Esse aqui tá para dar regenerar uma criatura nossa, embora ele também dá toque mortífero. Escolha um ambos, vira uma criatura, ou a criatura alvo ganha menos 2, menos 4. Vira 2 criaturas, compra 2 cartinhas. Anular uma mágica também, ou a gente pode reciclar terreno básico. Voltar 2 criaturas do cemitério para nossa mão. Menos um global, compra 2 cartas. Vamos olhar 4 cartas do topo, uma vai para mão, o resto vai para o cemitério, a gente perde 2 vidas. Isso aí tudo são soluções, né? Pra gente estar, já que a gente não tem tutor no deck, também não temos tanto tutor de terreno, né? Então é a maneira da gente buscar cartas que a gente quer, principalmente terrenos. Comprar 2 cartinhas, voltar 2 criaturas para a mão do seu dono, menos dois global. Esse aqui a gente vai encantar uma criatura, ela vai ficar com mais um. Só que esse. Não, ela vai ficar com menos um. Só que quando esse encantamento entra, ele coloca o controle de mais um numa criatura nossa. Compra 2 cartas. Esse aqui, quando a criatura morre, a gente compra uma carta. Ela também ganha um bônus de mais 2, mais 0. E a mesma lógica que eu falei para vocês. A gente vai encantar uma criatura nossa. Se o oponente remover ela, ele vai conseguir remover, mas pelo menos a gente vai comprar uma carta, tá bom? E essa aqui é melhor ainda. Ela também, se a criatura morrer, ela volta para o campo, tá bom? Então, talvez a melhor proteção aí, né? Não é uma proteção, mas a criatura ressuscita. Comprar 2 cartinhas e finalizamos com 21 ilhas e 15 pântanos. E foi a lista aqui do circo de Milo Botomista. Uma lista aqui que, cara, simples, né? Bem baratinha. Mas o comandante, ele é muito maneiro, cara. Essa arte aqui eu acho muito legal, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, tá, pessoal? Um grande abraço aí pra vocês. E aí, pessoal, o Bruno aqui falando, trazendo um vídeo novo pra vocês. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, não vou fazer deck tech, vou trazer aqui os meus decks que eu tenho até o momento. E quero mostrar pra vocês um pouquinho de cada um, né? É lógico que eu não vou mostrar a lista, senão ficaria um vídeo imenso. E muitos deles aqui são decks que eu montei por conta própria, mas alguns deles foram presentes, né? Ou são decks que eu mesmo montei, mas eu ganhei algumas cartinhas. E a gente vai começar por eles. Aqui é o aplicativo Mana Box, para quem não conhece, é um aplicativo que eu gerencio todas as minhas listas, tá bom? E ali onde vocês podem ver ali escrito presentes, são os deckzinhos, né? Aqui, ó. Que são decks que, cara, esses decks aqui vão ficar de herança, né? Pro meu ou pra minha filhinha, né? Eu não tenho filho ainda, né? Mas pra quem sabe aí a minha história do canal, sabe que eu tenho um desejo muito de ter uma menina, né? De ter uma filha.
Inclusive, esse é o nome do canal. E esses decks aqui serão de herança, porque são decks que foram montados com muito carinho. Todos eles foram decks que ganharam alguma carta, pelo menos, né, de alguém, de presente. E esses decks aqui, cada um tem o seu nome, né? Uma observação que eu posso falar para vocês é que, por exemplo, o deck aqui do Wiki, ele tem um símbolozinho de exclamação. Todos os decks que vocês vê que vão estar com esse símbolo, significa que eles estão em manutenção, ou seja, são cartas que ainda vai montar, né? Esse aqui, por exemplo, é o meu comandante do deck de ratos. Esse deck que eu montei pensando em botar aqui os melhores ratos, né, que eu puder achar no deck. Esse deck aqui eu não vou botar limite de valor, eu vou melhorar ele o máximo que eu puder. E aí a única carta que tá faltando entrar aqui, por isso que eu botei aquele símbolozinho de exclamação, é alguma coisa para destruir artefato, né? Se pudesse destruir encantamento também seria interessante. Outro deck aqui, cara, muito especial. Foi um deck que os inscritos do canal lá no grupo, né? No grupo do WhatsApp, me ajudaram a montar. Foi um deck bem barato na época. Eu me lembro que eu comprei ele na loja aqui perto de casa, né? Na Tower of Cards, e com o Brunão, da loja do Bruxão. Foram cartas que na época saíram bem baratinhas. Eu acho que deu R$ 17, se eu não me engano, todas as cartas. Com exceção da Comandante, só que a Comandante eu não uso essa original, né? Aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo lá embaixo o nome dela, da TOF. Tá R$ 179. É um comandante muito caro, mas eu uso o Prox, né? Para quem aí costuma ver, né, a aba comunidade, ou para quem acompanha lá no grupo do WhatsApp, sabe que eu uso as proxzinhas dos meus comandantes, né? E no estilo do canal. Por isso que eu não tenho as cartas originais. Mas as cartas aqui são bem baratinhas, né? As 99. E esse deck aqui ele só virou um deck de presente porque o pessoal me ajudou e também eu ganhei algumas cartinhas, né? Então é um deckzinho assim que todas as cartas, vamos dizer que sim, que foram dadas, né, pelos meus inscritos aqui. É um deck budget, bem baratinho mesmo, baseado na moeda de sul-africana, né, de Rand. Mas nessa época que tinha bastante opções boas. Tinha carta aqui com aterragem, né? Hoje em dia, se eu tentar montar esse mesmo deck com o mesmo valor, não vou conseguir mais. Bom, tem aqui, cara, talvez um deck assim mais completo, né, que eu tenho. É esse deck da Cephas, cara. Comandante aqui de Masmorra. Ele é um deck que tá bem legal, cara. Todas as cartas aqui estão bem encaixadinhas, né? Ele trabalha com a mecânica de masmorras. É lógico que tem umas cartinhas aqui, ó. Por exemplo, quando morre faz desafio de tesouro. São cartas aqui pra gente estar gerando mana, né? Pra castar comandante. Esse aqui, por exemplo, eu costumava chamar de Sol Ring, né? Substituto do Sol Ring. Já que ele fica garantindo tesouro aqui cada turno. Pra gente castar o comandante. Mas a mecânica gira em torno de eu ficar reciclando minhas cartas para estar desencadeando o efeito da Cephas. E a gente vai ter várias cartinhas aqui. Deixa eu ver aqui uma, por exemplo. Ó, com canal, com reciclar, né? E reciclar 2 e é um bicho 5/7 com vigilância. E a ideia é ficar reanimando eles, né? Com a minha comandante. E aí esse deck aqui ele todo foi presente do meu irmão. Né? Essa carta que ele me deu por último depois. E foi um deck que também tem muito carinho. E esse também vai ser de herança para Mage, se Deus quiser, né? De todos que estão aqui, o único deck que não foi presente é esse aqui do lado do Seth, que é o Rabin. O Rabin é um deck de soldados. E ele eu fiz em homenagem ao meu irmão, né? Meu irmão, ele. O sonho dele sempre foi ser soldado, né? Assim, sempre ser da aeronáutica. Né? E ele é um deck de soldados baseado nisso, no comandante que ele pilota aviões. Meu irmão, ele trabalha, né? Como soldado, né? Eu fiz homenagem a ele. Então ele tá aqui, porque esse deck aqui eu vou dar de presente para ele em breve. Então por isso que eu botei ele nessa pastinha aqui para acabar não confundindo com os outros decks que eu vou mostrar para vocês. Esse Shishiro é um deck, é o primeiro deck que eu ganhei de presente também do meu irmão. Ele me deu o deck todo. Inclusive é um dos decks mais caros que eu tenho, né? Porque ele leva bastante cartas raras. Tem aqui umas criaturas lendárias. Tem bastante equipamentos.
Não, um deck aqui baseado em equipamentos. Tem equipamentos baratinhos, né? Mas tem os equipamentos aqui legalzinhos, né? Aqui que dão habilidades aqui bem interessantes, ó. Um equipamento raro. R$ 13 esse equipamento, né? Aqui, pelo menos aqui no Mana Box. Então o deck tá um deck legalzinho. O deck da Bria, eu fiquei com a proposta esse ano de montar um deck de cada coleção que lançasse. E o deck da Bria foi o deck que eu escolhi, a comandante que eu escolhi de Lore Eclipsed. E de novo, né, eu pedi pro pessoal lá do grupo do WhatsApp. Inclusive, quem quiser participar, pessoal, entra no primeiro vídeo aí, né, dos vídeos normais do canal. Você vai ver lá um QR Code, né? Entre no grupo. Lê o QR Code e entra no grupo. Eu só não tô deixando o link em nenhum lugar porque tem muita gente que entra no grupo, né? Boot, para poder atrapalhar lá a conversa. Então, assim, eu acho que não vão conseguir entrar, não. Aí vocês entram lá que vocês vão ver o pessoal, a galera que tá lá. E aí eles me ajudaram a montar esse deckzinho, né? Que eu ia fazer uma live na época, lives, né? Mostrando cada deck rodando. Daquela coleção, infelizmente não aconteceu, não teve como acontecer isso. Não tive como gravar live, mas acabou ficando esse deck também que foi de presente. Já que cada carta que eu comprei com um valor, né? Que eles me doaram lá na época. E é um deck que, basicamente, né? A comandante aqui faz a gente ficar jogando permanente do topo do Grimório de graça. Conforme a vida que a gente vai ganhando. A gente tem criaturas aqui para ganhar vida. E cartas aqui que são custo alto, ó. Custo 6, né? Dá 3 de dano dividido. E a minha temática aqui foi colocar cartas gigantes. Colocar gigantes aqui ó, de custo 7. A gente consegue castar eles de graça, né, dependendo de quanto vida que a gente ganhou nesse turno. Eu poderia ter colocado qualquer tipo de criatura, mas eu quis colocar gigante. Pra ficar temática, já que ela é uma gigante também. Um deck que eu montei recente foi um deck também que meu irmão me ajudou a montar, né? Ele comprou pra mim as cartinhas dele, que foi a Gata Negra. De novo, né? Eu não tenho a comandante original, mas eu tenho a proxy dela. Eu sempre tiro uma Xerox, né? Pra poder a pessoa ver a carta original. E coloco a proxy dela. E esse deck ainda não tá montado, porque eu acabei comprando as cartinhas dele. E ainda não fechei ele, né? Eu acabei fazendo bastante mudanças no deck. E eu não tive. É o único deck que agora que eu tenho que terminar, né? Antes de montar qualquer deck novo. E ele gira em torno de roubar uma carta. Ele vai roubar uma carta do Grimório do oponente, né? No sentido figurado. Vai colocar em campo pra mim, né? Eu vou poder castar. E aí, cara, é um deck assim, bem zoeira mesmo, porque, tipo assim, tem esse bichinho aqui que quando ele morre, ele dá -1/-1 pra uma criatura. E se eu controlar uma criatura chamada Bogbrill Reach, a criatura, em vez de ganhar -1/-1, ganha -4/-4. E eu não tenho essa criatura aqui. A ideia é justamente jogar com vários decks até eu achar, ó. Por exemplo, aqui, ganhar vínculo com a vida se eu controlar uma fada. Só que não tem fadas, a não ser essa aqui. E aí, se eu estiver jogando com deck de fadas, eu vou conseguir ganhar esse bônus. É lógico que esse deck tá bem for fun, né? Tá um deck bem pra zoar mesmo. Aqui, eu ganho bônus conforme Ladino. Tem aqui conforme tem cartas incolores. É um deck que eu vou ter que jogar com decks. Até deck de atração aqui ó, vai ter. Cartas de atração, né? Aqui o Tezere, ó, por exemplo. Não tem o Tezere nessa lista, mas eu tenho essa criatura que ganha bônus. Se eu controlar o Planeswalker Tezzeret, né? E é um deck isso. É roubar uma carta do oponente. Infelizmente a Gata Negra, eu achei que ela poderia ser melhor. Ela só pega uma carta, né? Mas vai que eu tô jogando ali contra o deck do Tezere e o cara toma aquele susto. Caraca, ele pegou minha carta e ganhou um boninho. Mas é uma carta, um deckzinho bem pra brincar mesmo. Um deck que eu montei também já faz bastante tempo. E eu acabei ganhando essa carta aqui, por isso que eu coloquei ela como capinha, né? Como a imagem, né? Aqui da thumbnailzinha, né? Porque foi a versão que eu ganhei do meu irmão. Se bem que eu ganhei a versão em japonês. É o deck da Zami, ele me deu essa carta aqui, a comandante, a original. Essa aqui eu tenho original. E ele me deu a Casmina. Então isso, tirando isso, foi eu que montei o restante das cartas. São cartas que eu montei com meu dinheiro. Mas o fato de ter duas cartinhas que ele me deu aqui, né, de presente, faz esse deck também ser um deck de herança. Então, resumindo, todos esses decks aqui vão virar herança, né? Eu não posso desfazer de jeito nenhum. Porque são decks que eu ganhei de presente, alguma carta ali foi presente. São decks que vai ficar aí pra minha filha, né?
Se eu tiver realmente ela um dia. E agora eu vou apresentar para vocês os deckzinhos que eu chamo de Cycle Decks. São meus decks que eu montei totalmente meu, né? Não tem carta de ninguém. Foram decks que eu montei com meu dinheiro. Lembrando para vocês, pessoal, antes que vocês me achem rico, todos os decks aqui não passaram de R$ 30, tirando o comandante. A maioria deles aqui eu não tenho comandante, só tenho prox, mas alguns deles eu vou ter original, mas comandantes bem baratinhos. E cara, todos os decks, além de ser budget, né? Eles foi eu que montei mesmo. E a gente tem, por exemplo, aqui em nota, que é um deck que eu consigo descer todos os humanos do deck no turno 6, cara. Todos os humanos do deck, literalmente. Eu já joguei com esse deck contra o meu deck de desafio. Um dia eu vou apresentar para vocês o deck de desafio que eu montei. E eu vou mostrar para vocês que tem como jogar contra ele. E eu fico jogando, às vezes, aqui eu desci todos os humanos no sexto turno, né? Que eu dei sorte de vir bastante criatura não humano. Quem joga de nota aí sabe que é um deck bem forte. E esse deck aqui, ó, tá marcando R$ 16, né? O preço mínimo. Preço de mercado, R$ 80, né? Com R$ 80 você monta esse deck. Até porque nota não tá tão caro hoje em dia. E a gente vai ter vários decks, cara. A gente vai ter aqui do Super Screw, né? Aqui da Marvel, que lançou agora. Eu gostei muito dessa carta. De todas as cartas da Marvel, foi o que eu mais gostei, foi ele e o Quarteto Fantástico. Mas como eu já tinha montado ele, eu não quis montar o do Quarteto Fantástico. O que eu falei pra vocês, eu queria montar um de cada coleção, né? E a minha criatura, meu comandante escolhido da Marvel foi esse aqui. E aí tem aqui o Sebin do Final Fantasy, né? Uma criatura que eu me identifico bastante, já que eu jogava esse jogo com meu irmão quando era mais novo. E a gente dizia que um era o Sabin, né? Que eu era o Sabin e ele era o Edgar. Então, uma carta bem legal também. Temos o meu comandante favorito, que é o Neheb. Então, temos aqui um deckzinho de Minotauros. De novo, tá bom? Não vou mostrar essas listas aqui, senão vai ficar muita coisa. Tem aqui da Kemba, um deckzinho de felinos e equipamentos. Esse deck eu tava jogando com ele hoje, de madrugada, né? O deck de Ajoira. Deckzinho aqui do Infernal Kirin, deckzinho de auras, de arcanas e espíritos. A proxy dele é o Mega Absol do Pokémon. A General Tazz, cara, eu tenho um carinho muito grande por esse deck. Porque ele foi o. Depois de eu ter desfeito de tudo de Magic, né? Isso foi em 2024, 2023. Não, foi em 2024. Finalzinho de 2024. Eu resolvi voltar a jogar Magic, assim, de novo. E eu pensei, cara, eu só vou montar agora decks de budget, né? Pra caso eu faça essa maluquice de novo de desfazer decks, eu não vou perder tanto. E esse foi o primeiro deck, eu não tinha deck nenhum, esse foi o primeiro deck. E eu me lembro que eu levava ele para jogar lá na Tower of Cards, quando ela era lá no Jabu, né? Aqui no Rio de Janeiro. E eu joguei com esse deck, é um deck de aliados, também bem baratinho, só que na época eu consegui botar bastante cartas legais, né, pelo valor que eu montei. Hoje em dia eu não conseguiria montar ele do jeito que ele tá. Cara, esse deck ele não deveria estar aqui, né, nos Cycle Decks, porque é um deck que eu poderia considerar herança. Mas eu vou explicar para vocês agora, porque esses decks aqui, deixa eu só mostrar aqui, né, tem da Galha, deckzinho de Sátiros, e tem o deck do Baral, deckzinho para sacanear pessoas aí com bastante anulas na lista, não, um deck de anula, literalmente. Ele vai ficar anulando coisas. Com esse anula, vai desencadear a habilidade dele de jogar uma carta na minha mão no cemitério. E eu vou ter várias cartas aqui, né? Esse bichinho, por exemplo, tem adaptar. Ele vai virar um 5/5, né? Conforme carta no cemitério. Tem aqui cartas com disturb, né? Para castar do cemitério. A ideia é anular, jogar pro cemitério e castar do cemitério. Deck bem legalzinho também. E meu deck mais recente que eu montei agora foi do Anon, deck de Ladinos. Estou gostando muito de jogar esse deck. Talvez seja até suspeito, porque o deck de desafio ele não tem pontos de vida, né? O deck de desafio você ganha triturando cartas dele. Então, é um deckzinho que eu acabo ganhando muito rápido o deck de desafio. Claro, né? Quando não vem muitas hordas, né? Quando não vem muitas criaturas da horda. Mas eu gostei do deck, porque esse aqui, cara, pelo nível de budget dele, né? De budget dele, eu consegui montar bastante cartas legais. Que agora, cara, as cartas
Para montar um deck budget com esse orçamento, né, que eu tava usando, tem cartas aqui de 36 centavos. Por exemplo, quero botar compras, cartas de compra, não tá aparecendo mais, né? Então agora a minha proposta vai ser montar decks mais caros. Eu vou explicar já já o qual vai ser, né? O quanto vai ser esses deckzinhos. Mas todos esses decks aqui eu coloquei Cyclic Decks porque são decks que numa emergência, né? Emergência bem emergência mesmo, eu posso vender, né? Eu posso vender um deles. Como eu falei, eu tenho um deck aqui da Tazer, né? Não deveria estar aqui. Mas eu posso montar futuramente de novo, né? Todos eles de novo, até uma versão melhor. O do Neheb, por exemplo, eu fiz uma lista dele atualmente, que ficou bem legal, né? Bem melhor do que essa aqui. Todos os deckzinhos, né, são interessantes para brincar, mas, né, a gente sabe que numa emergência a gente precisa estar com coisas, né, para estar vendendo aí. E graças a Deus até o momento não tem, então estão todos guardadinhos, né, para eu estar brincando aí. E aí tem aqui ali a pastazinha montar. No momento não tem nenhum deck. Deixa eu ver se eu consigo importar aqui algum para vocês. Opa, não consegui, tá bom? Senão vai cortar a live aqui. Mas são decks que eu vou montar, pessoal. E todos eles vão se basear no real, né, na moeda de centavos. Então são decks mais fortes que eu pretendo montar a partir do ano que vem. Porque vão ficar decks melhor, assim, vai ter mais opções, né? De compras, tutores, cartinha para proteger. Como eu falei, a maioria desses decks aqui, os antigos, né? Por exemplo, da Tazi, ele tem bastante compra, tem bastante tutores de terreno, tem bastante carta de proteção. Mas se fosse montar ele hoje, né? Com o mesmo filtro, né, que eu usei aqui no Mana Box, eu não teria a metade das cartas aqui que eu consegui colocar na época, né? Que aumentou tudo de preço. Bom, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Esse videozinho eu fazia, né? Quando tinha conteúdo aí no canal, antes, né, de eu dar um reboot no canal, vamos dizer assim. E aí eu sempre mostrava um deck novo, né? Pra quem via naquela época, é isso aqui que eu tenho agora, cara. Eu aumentei que dupliquei, né, a quantidade de decks que eu tinha. Eu acho que já joguei com cada um pouquinho, com exceção aqui do Infernal Kirin, o Anon, a Joira e o Super Scroll eu cheguei a jogar. Mas esses três decks eu só tô jogando com deck de desafio. Não joguei ainda um mesão com eles, né? Eu tenho que levar eles na loja para jogar. Mas para vocês terem noção quantos decks eu consegui montar esse ano, né? Mas em compensação acaba ficando um exagero, né? Inclusive eu tentei vender até esses aqui todos de uma vez só pro Brunão lá da Bruxão, para ver se eu conseguia montar pelo menos nem que fosse três deckzinhos mais poderosos, né? Até para ficar, não é poderosos, né? São decks com cartas, opções melhores, né? Talvez uma cartinha de compra ali. Muitas cartas aqui que eu uso, por exemplo, no deck aqui do Super Screw. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ó, a gente tem aqui um exemplo bem. Até que do Super Screw tá bem montadinho, sabe? Mas vamos pegar aqui o da Joira, né? Vamos pegar o do próprio Anon. O Anon a gente tem. Deixa eu ver aqui. A gente tem aqui. Até que o Anon também tá bem montadinho, né? O Anon tá bem montadinho. Mas, por exemplo, tutor de terreno. Esse aqui, ele recicla a ilha básica, né? Se a gente pagar o custo dele de reciclar terreno básico, né? Ilha básica. Só que seria muito melhor se tivesse reciclar terreno básico. Eu poderia não só pegar uma ilha. Como não apareceu para mim, né, usando o valor que eu coloquei aqui nos filtros, eu acabei colocando para não ficar sem esse slot. Vamos ver outra opção aqui. Cara, o deck da Jory eu acho que é o que tá mais picotado, né? Ele e o do o Fernal Quirin. O Fernal Quirin, por exemplo, tem isso aqui, ó. Você paga 3, sacrifica uma criatura. Isso aqui é uma carta para dar resposta caso o oponente tenta remover meu comandante. Eu sacrifico ele e compro uma carta. Mas não seria muito melhor uma carta que dá indestrutível, uma carta quando a criatura morre e volta.
Uma carta que dá, né, dá regenerar. Então, mas acabou não entrando na lista justamente por causa do valor. Então a minha ideia é conseguir colocar essas cartinhas até para ficar uma coisa mais organizada, né? Como esses aqui já estão prontos, cara, não pretendo mexer neles. É isso aí, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo que não deveria ir ao ar hoje, né? Mas eu resolvi fazer esse conteúdo aí diferente para vocês, tá bom? Então tenham um ótimo final de semana aí. E a gente se vê, se Deus quiser, semana que vem. E aí, pessoal, o Bruno aqui falando, trazendo um vídeo novo para vocês. E a gente está fazendo mais um videozinho da série Magia e Criação, que é a série onde eu trago um comandante do deck Commander. E eu falo opções, né, de mecânicas que serviriam para esse comandante, tá bom? E hoje estou trazendo aqui a Beckett, não sei se é assim que se fala, Marine, que é uma criatura nova, né? Ela vai sair agora em Star Trek final do ano. Eu já resolvi me antecipar aqui para trazer ideia para vocês começarem a montar a listinha de vocês aí, tá bom? Vamos lá, uma criatura de custo 2. Eu me amarro em comandante de custo 2. Ela é 2/1 e tem iniciativa. E ela tem uma habilidade também chamada Reckless Behavior. Não sei se é assim que se fala. Mas é o seguinte: toda vez que ela se tornar virada, né? Nossa comandante aqui, a gente vai colocar um contador chamado de Promotion, né, promoção, né? Alguma coisa assim, sobre ela. Depois, se ela tiver três desses contadores, a gente remove eles e ela, nosso comandante aqui, vai dar 2 de dano em cada oponente. Vocês vão ver que só isso aqui é o suficiente, né? Para uma criatura incomum ter bastante coisas aí para estar colocando numa lista com ela. Ao começar aqui, pessoal, para a gente estar aumentando o ataque dela, já que ela tem iniciativa. Então, trouxe um exemplo aqui do Lasca Ossos, né? Equipamento aqui que dá mais 2/0. Se a gente equipar ele nela aqui, por exemplo, ela vai ficar uma 4/1, né? E vai poder bater com iniciativa, aí vai causar dano primeiro. A segunda opção, envolvendo iniciativa, é o toque mortífero. Iniciativa e toque mortífero é uma combinação bem forte, que você não precisa sofrer dano, né? Sua criatura já vai causar dano primeiro no oponente, né? Na criatura do oponente vai matar ela, tá bom? Outra opção aqui é o vínculo com a vida. Como nossa comandante diz que ela causa 2 de dano em cada oponente, a gente pode colocar aqui qualquer coisinha, né? Eu trouxe aqui um exemplo também desse equipamento. Ele dá mais 3/0 para criatura, que seria até interessante também, né? Dar bônus de ataque, já que ela tem iniciativa, mas também ela ganha vínculo com a vida se ela for humano. Eu não prestei atenção se ela é humano, né? Tem aparência de humano, é uma humana assim. Então, vínculo com a vida aí, ela vai ficar dando 2 de dano em cada oponente e a gente vai ganhar aquela quantidade de vida. Outra opção muito interessantíssima é dar infectar para ela. Infectar é a mecânica, né? Que diz que o dano que a criatura causa em dano causa aquela quantidade de formas de contadores de veneno ou de contadores de menos um em criaturas. E aí ela vai ficar dando 2 de dano global com infectar, tá bom? E basta a gente causar 10 de dano aí pra gente estar ganhando com dano de infect, marcador de veneno nos oponentes. Outra mecânica interessante para ela é o modificada, já que ela tem essa contadores, né, de esse contador que ela ganha de promoção, né? Aí isso quer dizer que ela vai estar modificada. E a gente tem aqui cartinhas aqui que pode se beneficiar com isso, como por exemplo esse raio melhorado, né? Por uma mana que a gente dá 2 de dano em qualquer alvo, né? Deixa eu ver se é em qualquer alvo. Em criatura Planeswalker e mais X, né? Se a gente encontrar uma criatura modificada. Outra mecânica que é interessante é o ímpeto para ela. Trouxe esse exemplo aqui que dá atropelar ímpeto para criatura. Porque ela diz aqui, ó, que ela quando ela se torna virada. E é interessante no turno que ela entrar, ela já bater. Para já ganhar esse contador, tá bom? Então ela entrar com ímpeto que é bem interessante. Outra coisa, pessoal, também envolvendo essa coisa de ela virar, né? A gente pode, por exemplo, encantar ela com coisas, como por exemplo esse encantamento aqui, que dá a habilidade dela de dar tap. Então temos aqui um encantamento que dá ímpeto também para a criatura, né? É até melhor do que esse aqui, para falar a verdade. Um exemplo, né? Tá aqui, não tinha visto que dava ímpeto também. E a criatura ganha a habilidade de dar tap para dar um de dano em qualquer alvo. E aí ela vai virar, vai ganhar esse contador. E a gente vai fazendo essa combinação toda aqui. E fechamos com proliferar, que é uma mecânica que
dar marcadores conforme o número de marcadores que aquela permanente já tem. Então vocês viram com isso tudo aí, né? Uma criaturinha bem simples. Dá para fazer bastante coisa. E aí vai da criatividade de vocês, como que vocês vão montar a lista com essas ideias que eu tô dando para vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço aí para vocês.